Princípios e fenômenos da mecânica, aula 09 e 010. A dinâmica de uma partícula, as leis de Newton. A determinação do movimento. Hoje, intuitivamente, sabemos que o movimento é afetado pela ação do que costumamos chamar de forças. Exercendo forças, somos capazes de colocar objetos em movimento ou alterar o seu estado de movimento. Mas o que são forças? Como atuam as forças? Quais as consequências da ação das forças? O movimento natural. Com Aristóteles, o espaço era todo feito de regiões idênticas, exceto por um único ponto que seria singular e especial. Para Aristóteles, o movimento seria centrífugo ou centrípeto. Desse modo, ele conseguia explicar, intuitivamente, por que o fogo e o ar se afastavam de um ponto especial do centro da Terra. Esse seria o movimento centrífugo. Por outro lado, a terra e a água eram atraídos por esse ponto especial, e seria, portanto, o movimento centrípeto. A queda livre era um movimento natural em direção ao centro do universo. Então, para Aristóteles, esse ponto especial, o qual os movimentos centrífugo e centrípeto eram observados, era o próprio centro da Terra. Todos os outros movimentos seriam forçados. Para Galileu, o método empírico levou as leis dos movimentos dos corpos próximos à superfície da Terra. Como nós vimos, Galileu mostrou através das suas observações que a distância percorrida pelos corpos em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo decorrido, a nossa função horária de movimento. O movimento é a independência das direções em determinadas situações. Por exemplo, no movimento parabólico, nós aprendemos que o movimento pode ser decomposto numa direção horizontal e outra perpendicular, enquanto o corpo se move sob o efeito da ação da aceleração da gravidade. O que nós veremos na aula de hoje é que a análise do movimento depende do observador e que, na ausência das interações, o movimento natural das partículas é o repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, a preocupação a partir desse momento será a determinação do tipo de movimento das partículas em relação a algum referencial. A causa dos movimentos será estudada tendo como base uma classe de referenciais específicos, os referenciais chamados inerciais. Os corpos em movimento serão tomados como partículas que estão isoladas do resto do universo ou acompanhados de outras partículas vizinhas. Num caso ou no outro, o movimento será natural ou forçado, consoante a ausência ou a presença das interações que as partículas possam experimentar entre si. Os observadores que estudam essas partículas estão fixos nos seus referenciais iniciais e podem analisar os movimentos das partículas, mesmo se estiverem no movimento relativo entre si, através das transformações de Galileu. Assim, com os referenciais iniciais e as transformações de Galileu, o movimento das partículas é completamente determinado pelas três leis de Newton, que serão igualmente válidas em todos esses referenciais com velocidade relativa, relativa e uniforme. Então, para estudarmos as leis de Newton, é preciso conceituar o referencial inercial. Nessa imagem, nós estamos vendo as estrelas que formam o Cruzeiro do Sul. Essas estrelas são fixas num referencial que nós chamamos de inercial. Então, todas as estrelas distantes, quando observadas da superfície da Terra, parecem se localizar num plano estáticas, umas em relação às outras. Estes conjuntos de estrelas constituem referencial inercial. Mas veja que dizemos parece. Em primeiro lugar, as estrelas se afastam uma das outras com velocidades aproximadamente constantes. Em segundo, porque o nosso tempo, até mesmo o nosso tempo de vida, de observação dessas estrelas, é ínfimo em comparação ao tempo que elas levam para se afastar uma das outras. É bem verdade que podemos observar as estrelas aqui da Terra. Uma foto instantânea produzirá a imagem mostrada na figura 1. Mas após uma observação de 24 horas, o referencial da Terra não pode ser considerado inercial para determinados experimentos. Como exemplo, a foto 2, registrada por alguns minutos ou até algumas horas, mostrará o rastro das estrelas. Não são as estrelas que se movem nessas poucas horas de observação, mas a Terra e tudo o que está nela no movimento de translação em torno do Sol e de rotação em torno do seu eixo, que são as noções de anos e dias e noites, respectivamente. Assim, a Terra não é um referencial inercial,
não porque se move, mas porque se move num movimento curvilíneo. Esta é, então, a primeira noção de referencial inercial. As estrelas distantes parecem estar em repouso ou em movimento com velocidade constante umas em relação às outras, e são ditas de referenciais inerciais. Por outro lado, a Terra tem um movimento de rotação que a desclassifica como referencial inercial. Mais ainda, um observador fixo nessas estrelas distantes, ao observar a Terra, não perceberá o seu movimento devido ao grande afastamento ou o próprio tempo de observação. Dizemos que qualquer observador referencial fixo nas estrelas distantes é também um observador referencial inercial. Agora surge a segunda noção do referencial inicial. O movimento depende do referencial do observador. Mas antes disso, vamos enfatizar. Qualquer referencial fixo em relação às estrelas fixas é um referencial inercial. Isto é, as acelerações das estrelas fixas são aproximadamente nulas para um longo período de observação. Operacionalmente, um referencial fixo na superfície da Terra pode ser considerado inercial se essa razão 2π sobre ΔT sobre o período de rotação da Terra é muito menor que 1. Aqui um exemplo de fotografia que ilustra o rastro das estrelas tirados pelo fotógrafo Juan Carlos Casado, nas Ilhas Canárias. Nós observamos as estrelas fixas do Cruzeiro do Sul e, após alguns instantes, o rastro dessas estrelas, o que desclassifica a Terra como um referencial inercial. Mas voltando ao assunto, nós podemos ver que o movimento depende do referencial, ou do observador que está nesse referencial. Aqui nós temos o movimento da Lua e mostra o eclipse lunar. Para um outro observador, nós vemos um movimento quase que parabólico do eclipse no Rio de Janeiro. E aqui o Sol da meia-noite no Polo Norte, onde o Sol parece cruzar o céu numa linha retilínea. Uma outra foto do Juan Carlos, nós podemos observar no lado direito dessa imagem o rastro das estrelas em torno do Polo Norte. Do lado esquerdo da fotografia seria o Polo Sul e o rastro das estrelas com uma curvatura oposta ao Polo Norte. Na região central, o movimento do Sol na linha do Equador. Então, um observador na Terra, num tempo de observação de algumas horas, vê as estrelas se moverem de modo distinto de outro observador em outro ponto sobre a superfície da Terra. Essas fotografias ilustram a observação do Sol e de outras estrelas quando o observador se encontra no Equador, no Polo Sul e no Polo Norte. Resumindo, graças à sua rotação diária e sua órbita elíptica, a Terra não é um sistema de referencial inicial. Entretanto, em muitos casos, o efeito de movimento terrestre é desprezível. Assim, na maioria parte dos casos, os sistemas de referenciais situados nos laboratórios terrestres podem, sem grande erro, ser considerados inerciais. O Sol também não é um referencial inicial, pois, graças às suas interações com outros corpos da galáxia, descreve uma órbita curva em torno do centro desta. Porém, a aceleração orbital do Sol é 150 milhões de vezes menor que a da Terra, pelo que a semelhança do Sol com o sistema de referencial inercial é muito maior. Terminamos enfatizando que a classe de referenciais inerciais devem estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a outros referenciais inerciais. E esta restrição traz simplificações no estudo dos movimentos dos corpos, como nos veremos mais adiante. Dissemos há pouco que o movimento é relativo. Vamos trabalhar com esse conceito da relatividade dos movimentos clássicos e perceber por que a escolha de referenciais iniciais são importantes. Podemos representar um referencial inicial utilizando o sistema de coordenadas cartesianos. Nesse exemplo, esse eixo de coordenadas cartesianas em azul está fixo em relação à Terra, tomado como referencial inicial. Rotulamos os eixos por x, y e z e chamamos esse referencial em repouso de referencial S. Um outro referencial se move em relação ao referencial S com uma velocidade v constante. E além disso, há uma particularidade onde os eixos
x e x' se movem paralelamente um ao outro. Isso apenas trará simplificações ao nosso estudo. Queremos saber qual é o movimento da partícula, em azul, vista tanto pelo observador em repouso em S, quanto o observador em repouso em relação a S', mas que se move em relação a S com uma velocidade v constante. Observe que o referencial S' e S se deslocou de uma distância r. A posição da partícula em relação ao referencial S chamamos de r. A distância da partícula em relação ao referencial S' chamamos de r'. Assim, pela composição das posições, temos um triângulo de tal modo que a soma vetorial é dada por vetor r mais o vetor r' igual ao vetor r. Usualmente é melhor representar essa soma vetorial de modo que do lado esquerdo fique somente a posição em relação ao referencial linha e do lado direito somente as posições em relação ao referencial r. Esta configuração se aplica, como exemplo, ao movimento de um pássaro observado por uma pessoa sentada num banco de uma praça e de outra pessoa que viaja com uma velocidade v em relação ao observador em repouso no banco da praça. Um outro exemplo, um observador se encontra na plataforma de estação de ônibus e outro num ônibus que passa em linha reta. Ambos observam um avião que passa diretamente sobre eles. Como se relacionam as observações desses observadores? A simplificação do movimento relativo entre os referenciais com um dos eixos paralelos é um caso particular do movimento, pois há somente translação. Então, o vetor velocidade v é paralelo ao eixo x. Devemos supor que os observadores S e S' utilizam o mesmo tempo, de modo que o tempo medido em S é igual ao tempo medido em S'. Isto é, admitindo que as medidas de tempo são independentes do movimento relativo dos observadores. Tomando a derivada em relação ao tempo da equação das posições relativas, nós vamos encontrar a relação entre as velocidades. Então veja que a velocidade medida pelo referencial S' é diferente da velocidade medida pelo referencial S. E essa diferença é justamente a velocidade com que um se move em relação ao outro. Portanto, ambos os observadores medirão velocidades diferentes. Derivando novamente a equação da velocidade relativa em relação ao tempo, nós vamos encontrar que a aceleração medida pelo referencial linha é diferente da aceleração medida pelo referencial S, onde a diferença é causada pelo movimento relativo dos dois referenciais. Um caso particular é aquele onde o referencial inicial se move com velocidade constante, isto é, o movimento retilíneo uniforme. Neste caso, a aceleração A entre os referenciais é nula, e temos então a transformação de Galileu, dado por esse conjunto de 4 equações. Este conjunto constitui a transformação de Galileu de coordenadas, velocidades e aceleração. Então, uma característica importante das transformações de Galileu é que ambos os observadores medem a mesma aceleração da partícula, ou seja, a aceleração de uma partícula é a mesma para todos os observadores em movimento de translação retilíneo uniforme. Este resultado apresenta um exemplo de uma quantidade física, a aceleração de uma partícula, que parece ser independente do movimento do observador. Em outras palavras, a aceleração de um corpo é um invariante para todos os sistemas de referência que se encontram em movimento de translação relativo uniforme. Finalmente, a transformação de Galileu mostra também que os estados de repouso de movimentos retilíneos uniformes não são propriedades intrínsecas de um corpo, mas dependem da sua relação com o observador. Assim, os referenciais iniciais obedecem, satisfazem ou pertencem à transformação de Galileu. Finalmente, vamos poder enunciar as 3 leis de Newton. Os princípios, esses 3 livros de Newton, começam pelas 3 célebres axiomas ou leis do movimento, sobre os quais repousa toda a mecânica newtoniana. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é reproduzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida.
A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Vamos agora estudar essas três leis de Newton separadamente, uma a uma. A primeira lei de Newton. Toda partícula persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelida a modificar este estado pela ação de forças de outras partículas sobre ela. Ao ler este enunciado, nós já sabemos o que é partícula, repouso, movimento retilíneo uniforme e, portanto, que o movimento ou alteração deste ocorre em relação referencial inicial. A novidade fica por conta do trecho, compelido a modificar esse estado pela ação de forças de outras partículas sobre ela. Nas nossas discussões anteriores, aprendemos que o movimento natural é alterado para um movimento forçado, quando se observa um movimento acelerado das partículas em relação a algum referencial inicial, devido à sua interação com outras partículas. Conclui-se que aquilo que se chama de força é a interação responsável pelo movimento acelerado da partícula. Não é esse o motivo o dizer movimento forçado. A primeira lei é então conhecida como lei da inércia, pois pode ser traduzida como uma partícula move-se com velocidade constante, isto é, sem aceleração, se não há forças impelidas sobre ela. Uma consequência da lei de inércia, ou a primeira lei de Newton, é que o observador inicial sabe que uma partícula não é livre, interage com outras partículas quando observa que a velocidade de partícula não permanece constante. Um fato curioso é a palavra força na primeira lei, sem ao menos conceituá-la antes. Antes disso, vamos enfatizar que a primeira lei de Newton é válida no referencial inercial. A partícula está infinitamente distante das outras partículas do universo, de modo que seu movimento não é influenciado por nenhuma outra partícula. É uma partícula livre, isolada. É nula a aceleração da partícula isolada em relação ao referencial inicial. Afinal, ela não interage com outras partículas vizinhas, ela está infinitamente afastada de todas as outras do universo. Se houver interação entre um corpo vizinho a partícula, então haverá uma aceleração. Se houver alguma interação entre a partícula vizinha e a partícula, a interação deve cancelar, então a sua aceleração será nula. Mas, Newton, o que é a força? Agora, nós sabemos que força é a interação que provoca a aceleração da partícula. Mas se não tivéssemos feito toda essa discussão anterior à primeira lei, a palavra força seria desprovida de significado. Afinal, sabemos todos, por experiência, que o movimento é afetado pela ação do que costumamos chamar de forças, e somos capazes de colocar objetos em movimento, ou mais geralmente alterar o seu estado de movimento. Então, a partir da primeira lei, somos obrigados a procurar uma relação entre força e aceleração. Então, a segunda lei de Newton é justamente essa relação entre força e aceleração. Mas ele enunciou a segunda lei da seguinte forma: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta, na qual aquela força é imprimida. Ao ler este enunciado, podemos reconhecer que a mudança de movimento se refere à aceleração, isto é, a variação da velocidade da partícula em relação ao referencial inicial. A primeira novidade está na proporcionalidade entre a aceleração e a força, isto é, a existência da relação causa, força e efeito, aceleração. A segunda novidade está no trecho, é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Significa dizer que a aceleração e a força têm a mesma direção. Daí, a aceleração e força são vetores, são grandezas vetoriais. Portanto, no movimento natural não há interações, logo, não há acelerações. O movimento que não é natural é forçado. Em algum referencial inicial, o movimento forçado é aquele onde a influência de uma partícula A sofre de um corpo B se manifesta pelo fato do corpo A sair do movimento retilíneo uniforme. Deve haver uma variação do vetor velocidade. No movimento forçado, surgem acelerações devido às interações. Então aqui nós temos uma partícula A que sofre uma aceleração devido à interação com uma partícula B, que também sofre uma aceleração devido à sua interação com a partícula A. Observe que os vetores de acelerações não são iguais, e há um motivo para isto.
Então, para achar a relação entre força e aceleração, vamos partir do pressuposto da existência de um movimento forçado. Isto é, que um par de partículas interage entre si e daí se observam acelerações em relação a algum referencial inicial. Na figura abaixo, antes da interação da partícula A, tem uma velocidade VA. E a partícula B tem uma velocidade VB. Após a interação, a partícula A tem uma velocidade VA' e a partícula B tem uma velocidade B'. A variação da velocidade da partícula A em resultado da interação da partícula B é a diferença vetorial VA' menos VA. E a variação da velocidade da partícula B devido à interação com A é a diferença vetorial VB' menos VB. Sabemos que a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. A é ΔV sobre ΔT. Então, nós temos que a aceleração BA, aceleração em A devido a B, é oposta à aceleração de aceleração de B devida a A. E isto é uma observação experimental. Não há como provarmos isto. Isso é o que se observa no experimento. O segundo resultado experimental é que a razão entre essas acelerações são constantes. Mais ainda, são constantes positivas, que dependem apenas das partículas interagentes e independem do movimento das partículas do par. Então aqui nós temos 3 exemplos de interações. Uma partícula A com a partícula B, uma partícula A com uma partícula C e a partícula B com a partícula C. Observe que os vetores de aceleração de todas as partículas são opostas, uma em relação à outra. Porém, as magnitudes dessas interações, dessas acelerações, são diferentes. Dizemos que essas constantes que aparecem nas interações são uma propriedade intrínseca da partícula. Mas o que são essas constantes? Observe experimentalmente a seguinte lei, que a razão entre a aceleração de cada interação são proporcionais entre si. Se representarmos essas interações pelas respectivas constantes, nós vamos chegar a uma relação interessante, que a razão entre a massa da interação de B com C em relação à massa de A com C é igual à massa da interação de A com B. Matematicamente, vemos que a interação de C não aparece na constante AB. Dizemos, então, que a massa é uma massa inercial de uma partícula. Se adotamos a partícula C como um padrão, então temos que a razão entre MB e MA podemos representar com massa de B de A em relação a B. Se usarmos a relação da aceleração, temos que MB sobre MA é igual à aceleração de BA dividida pela relação de AB. Então, no par isolado, quanto maior for a massa de uma partícula, menor será o módulo de sua aceleração. Diz-se então que quanto maior a massa de uma partícula, maior a sua inércia. A massa inicial de uma partícula é uma propriedade que determina como varia sua velocidade quando interage com outros corpos. Em outras palavras, conhecida a massa de uma partícula, podemos determinar a massa de uma outra partícula, fazendo que ela interaja com a partícula A e medindo a variação das velocidades correspondentes. Nesse sentido, a massa é uma propriedade fundamental da matéria. Finalmente, podemos obter a relação entre força e aceleração. O produto da massa inercial da partícula pela sua aceleração, devido à interação com a partícula vizinha, é o que se chama de força. Então, a força em A devido a B é igual ao produto da massa de A devido à aceleração em A devido a B. Do mesmo modo, a força em B devido a A é igual à massa de B vezes a aceleração em B de B devido a A. No sistema internacional de unidades, a força é medida em newtons. Veja que as acelerações têm módulos diferentes. Por outro lado, as forças têm módulos iguais. Assim, a interação mútua entre o par A e B é melhor caracterizada por forças do que por acelerações.
Segue da relatividade galileana, para este par isolado de partículas, que dois observadores inerciais medem a mesma força para cada uma das partículas. Isso sugere que as leis do movimento são as mesmas para todos os observadores inerciais que se movem com velocidade relativa constante, quando compara suas observações usando as transformações de Galileu. Isso sugere que, em cada instante, o produto da massa pela aceleração de uma partícula fica completamente determinado pela sua posição, velocidade e pelas posições e velocidade das partículas vizinhas. Diz então que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. É a equação de movimento para uma partícula quando as velocidades são pequenas em comparação à velocidade da luz, e a massa é uma constante. Com essa equação, podemos determinar a massa das partículas se medindo a aceleração produzida por uma força conhecida. Finalmente, a terceira lei de Newton, ou par de ação e reação, diz que a cada reação corresponde a uma reação de mesmo modo, direção e sentido oposto. Se FAB é a força sobre a partícula B exercida pela partícula A e FBA é a força sobre a partícula A exercida pela força B, então a igualdade vetorial é válida. Então, num par isolado, as forças sobre uma partícula têm o mesmo módulo, direção e sentidos contrários. A aceleração do sistema é nula e ação e reação não atuam na mesma partícula. A leitura deste enunciado da terceira lei é compreendido se analisarmos a figura do slide anterior. Vemos que acelerações têm módulos diferentes, pois as massas das partículas respondem à ação de forças de modo diferente. Contudo, ao analisarmos as forças, vemos que as forças são iguais em modo, ou mesma direção e em sentidos opostos. Conclui-se que, em relação ao referencial inicial, a inteira resultante de um par de partículas isolada é nula. Isso se deve porque uma partícula reage à interação com a mesma intensidade, direção e sentido oposto. Para finalizar essa discussão das leis de Newton, deve ficar claro que F igual a ma não é uma definição de força, não se define força, apenas conceitua-se. A força é de fato proporcional à aceleração da partícula, mas a forma funcional do lado esquerdo da igualdade, o símbolo F, pode ser exprimida não apenas como uma função de vetores posição e velocidade, mas também de outros parâmetros, como massa e carga, características das partículas, por exemplo, nas interações gravitacionais e nas interações elétricas. Devido à natureza vetorial de força, verifica experimentalmente ainda que essa expressão de força se aplica não só a duas partículas específicas, mas a todas as partículas sujeitas ao mesmo tipo de interação. A determinação da força para as diversas interações encontradas na natureza é um dos problemas mais importantes da física. É pelo fato dos físicos poderem associar formas funcionais específicas para a força que as diferentes interações verificadas na natureza que o conceito de força foi tão útil para a análise do movimento das partículas e interações dadas.